Fala galera do EES Gamer, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse que é o vídeo informativo pós-jogo contra a equipe do São Paulo pela 38ª rodada desta aqui da Liga Brasileirão, que estamos fazendo para vocês aí do tutorial e jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006. Aqui vamos ter aí, então a última rodada sendo fechado. A partir desse jogo, você vê ali em cima a última rodada, vai ser entre Grêmio e Palmeiras no Olímpico. Fique conosco, pedindo para vocês ficar conosco aí, vamos transmitir o jogo para vocês aqui. Vamos aqui antecipar, o P1 não é nós que jogamos, então vamos direto pro jogo. E aí então, na sequência, após esse jogo aqui, estaremos fazendo tudo aí atualizado para vocês, classificação, artilharia e assistências, e também todos os nossos comentários ali em relação ao final desse campeonato. Vamos ver se tem alguma dinâmica, né? Alguma novidade ali, como é que vai ser, que vocês vão mostrar o Santos recebendo a taça aqui, Estádio Olímpico Monumental, 17 graus, 2 metros, velocidade do vento para baixo, 63, a possibilidade de chuva, não deve chover no Olímpico nessa noite, partida final, última rodada aí do Campeonato Brasileirão aí de 2006, aí para vocês. Ali aparece 2007, o jogo é do Winning Eleven de 2006, aí o Campeonato Brasileiro se encerrando em 2007. Aí as duas equipes para campo, vamos direto pro jogo. Aí o fechamento final com o Santos e aparecendo toda aí a classificação para vocês aí nessa última rodada aí. Lembrando que o Atlético Paranaense é o 20º, na verdade é o 21º, porque simplesmente o ES Games joga por fora, corre por fora nesse campeonato também. Vamos só colocar na velocidade aqui do jogo de maior velocidade, para ficar mais rápido, porque é um jogo teoricamente que não nos interessa, é só para trazer para vocês aí o jogo no tutorial. Pessoal, começamos a rodada da seguinte maneira: o Santos líder na primeira colocação com 100 pontos, na segunda colocação o Flamengo com 87 e a equipe do ES Games com 86 na terceira colocação. Então Santos primeiro, Flamengo segundo, ES Games terceiro e a quarta colocação deste mesmo Grêmio aí. Quinta colocação do Inter e sexta do Botafogo. Jogamos contra a equipe do São Paulo, que era a nona colocada, com 62 pontos. Como nós ganhamos nosso jogo contra a equipe do São Paulo, 1-0 gol do Lê, a gente foi de 86 para 89 pontos. Lá no jogo, na narração, eu me perdi, falei que nós tínhamos ido a 90, né? Mas a gente tinha 86, então foi a 89. Quem pode chegar a 90 é o Flamengo que joga, olha o Grêmio chegando, bola no travessão, voltou, é gol! Gol do Grêmio! Miralles está abrindo o placar, fazendo 1-0 para a equipe. Vamos conferir? Para a equipe do Grêmio. Cara, eu só vou conferir esse gol aqui porque esse memory card tá travado, cara, com o outro memory card do ano de 2010, tá? E eu criei um jogador com o meu nome lá naquele outro jogo, é esse aqui mesmo, cara, número 17. Ele tá com o nome de Miralles aqui, mas é o meu jogador que eu criei no Winning Eleven 10, cara. O jogo realmente buga ali, cara. O jogador que tem um monte de nota boa, cara. Gol dele consta com o Miralles, mas era o meu jogador lá. Tô falando aqui pra vocês aqui, o meu jogador lá, deixando até aí que em algum certo momento vai rolar a saga desse jogador aí, do meu jogador. E eu não comecei a gravar ainda, mas eu tenho esse projeto mais pra frente, que eu já joguei isso aí uma vez no Campeonato Brasileiro com o meu jogador, certo? E aí eu vou fazer uma saga dele passando pelos clubes, né? E esse jogador saindo aí. Novidade aí, pessoal. Olha o gol! E pintando o gol dele de novo aí do Miralles, hein? Aí termina o primeiro tempo, 1 pro Grêmio, 0 para a equipe do Palmeiras. Vamos ver aí o cruzamento. A bola deu no travessão ali e voltou, e ele subiu para testar fazer 1-0.
Bora pro segundo tempo, então. E como eu dizia, o Flamengo então joga contra a equipe do São Caetano no Maracanã. 1-0 para a equipe do Grêmio contra o Palmeiras. Quase saiu o gol do empate. E o Santos joga na Vila Belmiro contra a equipe do Inter. O Santos não é mais alcançado no campeonato, tá, pessoal? Já é o campeão, falta só entregar a taça. O Flamengo ainda se sustenta para ser segundo colocado. Se caso, o Flamengo tem 2 jogos a mais, tá? Encerra hoje aí também a participação no Campeonato Brasileiro da Liga aí. Olha o Palmeiras chegando, grande defesa de Marcelo Groy. Olha de novo o Barco chegando, vem o Palmeiras, Daniel Carvalho, o chute é longe para fora. Se o Flamengo empatar, nós estaremos passando eles e aí definitivamente nós seremos segundo colocado no campeonato, porque nós temos 2 jogos pela frente e como nós chegamos a 89, o Flamengo empatando vai a 88 e aí então não tem mais possibilidade nenhuma de nós perder a segunda colocação para o Flamengo e também muito menos para qualquer um dos outros times, porque estão muito lá atrás, né? Eles não chegaram nem a 80 ainda, o Grêmio eu não lembro quanto tinha, mas eu acredito que tivesse aí em torno de 74, 75 pontos. 75, acho, se não me engano. E depois na sequência o Inter. Era 76, 75. Nós vamos ver isso aí no final aí do jogo. Chega a equipe do Palmeiras. Lance no cruzamento. Perigou, tem a chance, olha o gol! Gol do Palmeiras. Daniel Carvalho está empatando. Empata no Olímpico Daniel Carvalho para a equipe do Palmeiras. Dominou e aí o chute. Eu conferi o gol antes do Grêmio. Vamos conferir agora o gol do Palmeiras aí por todos os ângulos antes de fechar o vídeo. 32 minutos e o Palmeiras é o time da empatite nesse campeonato aí, hein, cara. Só empatou. Ele que recebeu o P1 por ordem de sorteio na base do triângulo ficou então com a equipe do Palmeiras. O Grêmio, que vinha garantindo a sua 4ª colocação no campeonato com a vitória, porque não seria mais ultrapassado por ninguém, vai perigar a chance do Palmeiras na rede pelo lado de fora. Márcio Araújo perde um gol importante para o campeonato e para o Palmeiras. Antes que termine aí, vamos mudar a velocidade do jogo para que não complicar no próximo jogo, né? Em termos de gravação. Vai terminar, termina agora e o Grêmio torce para final. Miralles 32 e Daniel Carvalho 77, Palmeiras e Grêmio 1-1 no Olímpico. O Grêmio torce agora para que Inter e Botafogo não vençam para não lhe passar no campeonato. Enfim, pessoal, fique conosco, nós vamos trazer aqui agora todas as informações para vocês, atualizada aí, com todos os comentários aí, porque em tese termina aqui o campeonato, ok? Então fique conosco aqui, vamos trazer as informações para vocês. Vamos ver se vai aparecer a taça para alguém ou não aparece nada. Não sei, diz alguma coisa em japonês ali? Não sei o que significa. Tá terminado aí então a primeira temporada. E aliás, como a gente tá fazendo tutorial, a gente já vai saber se isso vai ter segunda temporada na sequência ou não. A gente não vai jogar, mas só pra gente saber. Então, Corinthians 2, Santa Cruz 3, o resultado aí dessa última rodada. Perdeu o Corinthians em casa. Eu achei que fosse da Santa Cruz e acertei, cara. Flamengo 1, São Caetano 0, venceu o Flamengo, vai então a 90 pontos, continua na segunda colocação. As equipes dos games tem 2 jogos a menos, tem chance de passar ainda. Botafogo 2, Figueirense 4, falha no campeonato Botafogo, grande vitória Figueirense fora de casa, achei que fosse da Botafogo, errei. Juventude 3, Atlético Paranaense 2, esse era meio visto, Atlético Paranaense é o lanterna, grande vitória da equipe do Juventude em casa no Alfredo Jaconi. Paraná 1, Fluminense 1 ficaram no empate, um resultado bom para nenhum. Cruzeiro 2, Fortaleza 2, no Mineirão achei que fosse da Cruzeiro, deu empate. Santos e Inter, eu imaginei que fosse da Santos mesmo, 3-1 pro Santos, coroando a belíssima campanha do Santos no campeonato. 3-1 na Vila Belmiro, vai chegando o Santos a 103 pontos no campeonato. São Paulo 1, Ponte Preta 3, péssimo resultado do São Paulo, que jogou 2 vezes nessa rodada, perde para Ponte Preta 3-1 no Morumbi e perdeu no ES Stadium fora de casa no último resultado que você vê ali abaixo, 1-0 para a equipe do ES Games, gol do Lê. E eu achei que fosse da Ponte Preta aqui, cara, e realmente acertei. Vasco
Eu tinha jogado empate, agora não lembro. Vasco 2, Goiás 2. Eu não lembro que se joguei empate, se joguei vitória do Vasco. E Grêmio 1, Palmeiras 1, achei que fosse da Grêmio. Deu empate o jogo que transmitimos aí pra vocês, beleza? Vamos só salvar para não ter risco de qualquer outra coisa aqui, tá, pessoal? Não ter risco de cair luz, algo do tipo. Não tá chovendo nem nada, mas é melhor prevenir do que remediar. E além do mais, se a gente tocar ali talvez para ir adiante, para ver se vai ter comemoração, alguma coisa do tipo, pode que a gente perca as informações para a sequência. As informações então da Liga, tem a classificação aqui, primeira comentada, depois vai estar atualizada no final do vídeo. Então o Santos aí vai a 103, terminou o campeonato com 103 pontos, né? Com 2 jogos que a equipe do SGM perdeu, um empatou o outro, certo? Segundo colocado o Flamengo com 90 pontos, jogou os 2 jogos contra a equipe do SGM e perdeu os 2. Terceiro colocado a equipe do ES Games com 89 pontos, tem 38 jogos, enquanto os outros todos têm 40. Quarta colocação aí o Inter ultrapassa o Grêmio. Não chegou a ultrapassar não, hein? Porque o Inter perdeu pro Santos. Sorte do Grêmio. Então a quarta colocação é do Grêmio com 75. Quinto colocado o Inter com 75. E a sexta colocação vai ficar dividida entre Botafogo e Ponte Preta, né? Botafogo foi a 21, então a sexta colocação é da Ponte Preta, porque vai ter uma vitória a mais aí, se não me engano, aí nessa contagem aí contagem de critério de desempate. Acredito que o Botafogo vai ser o 7º colocado com 72, que tem 2 vitórias contra a equipe do S-Game, né, nos 2 jogos. Lembrando que o Grêmio jogou 2 jogos contra a equipe do ES-Game, perdeu os 2. O Inter jogou os 2 jogos contra a equipe do ES-Game, perdeu os 2. E a Ponte Preta, cara, Ponte Preta, ela dá um nó na nossa cabeça, né, mano? Ponte Preta empatou os 2 jogos contra a equipe do ES-Games. Então, primeiro colocado é o Santos com 103. Segundo, o Flamengo com 90. Terceiro, o ES-Games com 89. Quarto, a equipe do Grêmio com 75. E a Ponte Preta é quinta, cara. Quinta com 74. Sexto, Inter com 73, sétimo São Paulo com 72, oitavo a equipe do... Falei Botafogo, né? Então, oitavo São Paulo com 67 e na nona colocação a equipe do Cruzeiro com 66. São Paulo tem 2 derrotas contra a equipe do ES Games e a equipe do Cruzeiro 1 empate e 1 derrota. A 10ª colocação da equipe do Fluminense com 63, jogou um jogo contra a equipe do S-Game, tem um jogo a menos ainda, certo? 11º Fortaleza com 50, jogou os 2 e perdeu os 2 para a equipe do S-Games. 12º Santa Cruz, jogou os 2, perdeu os 2 para a equipe do S-Game com 44. 13º Paraná Clube com 42, jogou só um jogo contra a equipe do S-Games e perdeu por 4-0. Tem mais um jogo ainda, tem um jogo a menos, são os 2 jogos a menos da equipe. Aliás, perdão. Paraná jogou os 2 jogos, sim, contra a equipe do S-Games e perdeu os 2. Foi o jogo passado aí. Isso aí. Na 14ª colocação, deixa eu só ver para não fazer erro aqui. 14ª, finalmente o Palmeiras aí, hein? Palmeiras vai a 41 pontos. 15º é o Goiás também com 41. Não, mano. É o Goiás. Goiás, 14º colocado, porque tem 12 vitórias. E o Palmeiras, 15º colocado, porque tem 8 vitórias. Então, no desempate entre Goiás e Palmeiras, o Goiás fica na frente do Palmeiras. 16ª colocação é do Vasco com 39. Lembrando que Palmeiras jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2. A equipe do Goiás jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2. E a equipe do Vasco ainda tem um jogo contra a equipe do ES Games. Os 2 times que ainda jogam contra o ES Games é Fluminense e Vasco. Então o Vasco aí tem 39 jogos no nosso campeonato com 39 pontos. A 17ª colocação é do Juventude com 39, jogou 2 jogos contra a equipe do S-Game, perdeu 1 e ganhou o outro. E a 18ª colocação então é do São Caetano com 38, jogou 2 jogos contra a equipe do S-Games, perdeu 1 e empatou o outro. Na
19ª colocação, o Figueirense com 36. Jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, empatou um e perdeu o outro. E na 20ª colocação, o Corinthians com 26 pontos. Jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games e empatou os 2. E na 21ª colocação, lanterna absoluto, rebaixado aí moralmente no Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Paranaense com 15 pontos. Jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games e perdeu 2. Tomou incríveis 95 gols aí no campeonato, a equipe do Atlético Paranaense. Pessoal, lá no final do vídeo depois vai estar aí para vocês atualizada a classificação, tá? Essa aqui é mais fácil. O artilheiro do campeonato aí ficou o Neymar do Santos com 38, o Ronaldinho do Flamengo é o segundo com 35, o terceiro David do Flamengo com 33, quarto Dagoberto do Inter com 27, quinto Borges do Santos com 26, sexto D'Alessandro do Inter com 24, sétimo Luiz Fabiano do São Paulo com 24 e na 8ª colocação o Keirson do Cruzeiro com 23. Nono colocado, o Olisson do Cruzeiro com 21, 10º Herrera do Botafogo com 21, 11º Kleber do Grêmio com 20, 12º Éder Luiz da Ponte Preta com 19, 13º Lio Borja do Vasco com 19, 14º Fred do Fluminense com 17, 15º Rosiclei do Santa Cruz com 17 e na 16ª colocação o Bruno Nunes. Aqui pode mudar alguma coisa depois porque tem os jogos aí contra o ES Games correndo por fora e pode que alguém assuma outra colocação e além do mais ainda tem mais 2 rodadas, então não é definitivo esse aqui ainda, tá pessoal? O rei da assistência, Thiago Neves, é o líder com 14, jogador do Fluminense, segundo Ronaldinho do Flamengo com 12, terceiro D'Alessandro do Inter com 10, quarto Louco Abreu do Botafogo com 10 e chegando neles agora na 5ª colocação, o Renato Cajá do Santa Cruz também com 10. A 6ª colocação do Keirson do Cruzeiro com 9, 7º Oscar do Inter com 9 e 8º Marquinhos do Grêmio com 9, 9º Fernandes do Figueirense com 9, 10º Cícero do São Paulo com 9, 11º Henrique do São Paulo, aliás, do Santos também com 9. 12º Alan da Ponte Preta, 13º Juninho Pernambucano da Ponte Preta, 14º Moacir do Fortaleza e 15º Elano do Santos, todos esses com 8 assistências. E aí na 16ª colocação o Dátulo do Inter com 7 assistências. E não são os últimos, tá pessoal? Lá no ranking final da assistência, logo na sequência vai ter mais jogadores com menos assistência ali e vai constar tudo na lista final lá pra vocês, beleza pessoal? Então, trazido essas informações pra vocês, vamos ver aqui os prêmios. Tá finalizado o campeonato. O artilheiro Neymar, então, do Santos. Ninguém mais vai pegar ele. E também aí o Thiago Neves do Fluminense. Esse pode ser que seja alcançado ainda. Mas em princípio é isso aí. Os prêmios do Brasileirão aí pra vocês. Aqui é o resultado do P1, né? Só tô olhando aqui o que tem aqui nisso aqui de diferente. Não tem mais nada de importante. Eu achei que poderia ter alguma coisa diferente aí. Então, pessoal, tá encerrado o campeonato para vocês, o calendário aqui. O nosso próximo vídeo, então, é o jogo contra a equipe do Fluminense. E vamos fechar contra a equipe do Vasco o campeonato. E aí vamos finalizar aí o Campeonato Brasileiro pela Brazucas, beleza? Deixa eu só ver... Salvar, eu já salvei. Vamos só ver o que iria acontecer aqui, né? Avançar, ele vai avançar de fase. Ele vai para a 2ª temporada, né? E ele não apareceu o campeão. Ele deveria ter aparecido o campeão, né? Então, se você está fazendo a League tutorial, né? Indo para o 2º ano, então... aqui já teria, então, aí o próximo calendário. Deixa eu ver. Teria o próximo calendário, tô aproveitando para trazer aqui como é tutorial para mostrar para vocês, certo? O campeão Santos já estrearia pegando o Flamengo, né? Em princípio é isso aí, certo pessoal? Então, se você tem gostado do nosso canal, deixe o like, compartilha, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial. Já vai aparecer aqui para vocês, o nosso próximo jogo é contra a equipe do Fluminense, fechando aí a rodada Pro ES Games agora de número 39 do Brasileirão aí, com a Brazucas, com a ES Games correndo por fora. Ficando por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!